aluno também enfrentando problemas com a tecnologia. Agora foi. Agora foi. E assim a gente vai aprendendo e se virando, né? Mas eu fiquei, ué, nunca tinha acontecido isso comigo. Que situação. Bom, então boa tarde, pessoal, de novo, né? Acho que agora a gente pode começar. A gente sabe que tem outros colegas que vão estar chegando, né, aí pelo meio, mas agora a gente já está gravando, então quem for chegando depois e perder alguma parte pode assistir depois, né, mais para frente, para a gente não atrasar a nossa programação, afinal hoje também é sexta-feira, né, tá todo mundo cansado durante a semana e a gente tem muito assunto legal para discutir, então que seja bem produtivo. Como eu e a Aline, a gente está assim, né, organizando, mediando, apresentando, então vamos fazer assim, Aline, eu te apresento, você me apresenta, vamos fazer desse jeito então, né, já que nós que vamos ser as palestrantes agora, nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre desenvolvimento de competência por meio de MOOCs. Aline, tudo bem por aí? Para mim, se apareceu travada, não sei se é a minha internet ou se é a sua. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, ouvindo bem. Tudo bem, Vanessa, é que eu estou alternando em alguns momentos com a tela da apresentação aqui, mas eu tô ok, tô ouvindo. Ah, então tudo. Tá bom, que estava congelado aqui, eu fiquei na dúvida. Não, é porque é como eu te falei, ele me apresenta, mas ele não me dá os comandos para mexer aqui na tela, então quando eu estiver congelada, é porque eu entendi. na outra aba, mas eu tô aqui, tô ouvindo tudo. Então, vamos lá, nossa querida colega Aline Pinto Amorim, que, como ela falou, ela é do IFRJ, mas está agora em cooperação técnica no IFES, ela possui licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande, mestrado em Educação Ambiental, também pela mesma universidade, especialização em Gestão e Docência da Educação à Distância, pela Universidade Federal de Santa Catarina, aperfeiçoamento em Mediação Digital da Educação à Distância pela Universidade Estadual Paulista, e é doutoranda em Ensino de Ciências e Matemática no IFES, me orientando, né, Aline? Possui experiência na área de educação e formação de professores, com ênfase em educação à distância, atuando em gestão e formação de professores de EAD. De 2009 a 2018, atuou em diversas funções da EAD, como tutora, coordenadora de tutoria, coordenadora geral de programas ETEC, Universidade Aberta do Brasil, também foi coordenadora e diretora de EAD do IFRJ, atualmente é professora do Instituto Federal, né, do IFRJ, atuando em colaboração técnica no IFES, como eu já falei. Ela atua principalmente nos temas de formação de professores para educação à distância, mediação pedagógica em EAD, tecnologias educacionais e MOOCs. E na Unirede, como a gente falou, a Aline é representante dos colaboradores individuais. Obrigada, Vanessa, eu estou aceitando, tá? As pessoas aqui ainda, então me perdoem aí de vez em quando, para não deixar o pessoal esperando aqui, tá? Então, boa tarde para quem foi chegando aí, enquanto a professora Vanessa falava, e agora, então, eu vou apresentar a professora Vanessa, estamos aí as duas na palestra, né, fizemos esse combinado de uma apresentar a outra. Então, a professora Vanessa Batestin é doutora em educação, mestre em informática e bacharel em ciência da computação, todos pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. É professora titular do Instituto Federal do Espírito Santo, efetiva desde 2005. É lotada no Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o CEFOR, onde atualmente ela é coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, professora permanente do mestrado e doutorado em Ciências e Educação Matemática, o EduCimate. É líder do grupo de pesquisa em Educação e Tecnologia, é vice-líder do grupo de trabalho de institucionalização da EAD no CONIF, desde 2016. E presidente da Comissão de Cursos Abertos MOOC do IFES.
foi diretora do Cefod de 2014 a 2019 e coordenadora adjunta da UAB também, coordenadora de cursos superiores de informática do IFES no Campo Serra, da pós-graduação em informática na educação, também foi coordenadora de tutoria, coordenadora de AVA, professora e tutora de cursos à distância do IFES. Então, ainda teria muito mais para falar, né, Vanessa? Grupos de trabalho, e então é aí uma professora com bastante experiência para compartilhar com a gente aqui hoje. Eu vi que a Elisa chegou aí, nossa vice-presidente da Unirede. Elisa, gostaria de dar uma palavrinha agora? Ei, Elisa. Ei, pessoal, boa tarde. Boa tarde, fala um pouquinho com a gente. De manhã a gente teve a presença do Alexandre e agora a presença da Elisa. Dá um oi para o pessoal. Eu nem vim aqui, ó, a caráter da elegância das palestrantes, então boa tarde. Queria pedir desculpa aí pela ausência de manhã, mas foi por uma boa causa, né? Tá com frio, pelo jeito. A Elisa falou, gente, ó, de manhã eu não vou poder estar porque eu vou ter que tomar vacina. Mas hoje estou aqui já acompanhando vocês, tá? Espero que aí a tarde seja bastante produtiva. E realmente só queria agradecer aí a presença de todos em nome da Unirede, tá? Então, parabéns, Vanessa, Aline, toda a equipe de organização, e estou aqui só acompanhando aqui vocês, viu? Obrigada, Elisa. Então, vamos começar, né? Eu só informo para vocês que se eu der uma paradinha aqui é por conta de aceitar algum colega que chegou depois. Vamos começar comigo, então. Né, nesse momento, vamos para o nosso tema da tarde, iniciando aqui a nossa palestra da tarde com esse tema, né, das competências digitais, e aí eu pergunto para vocês, né, principalmente aí para os nossos participantes que são aí estudantes de graduação na modalidade EAD, né, o que é ser digitalmente competente? Vamos começar agora à tarde com essa reflexão. Hoje pela manhã, vou falando aqui enquanto vocês vão pensando aí e colocando para mim alguma coisa aí no chat, tá? Não precisa ser nada muito elaborado, só o que vier na cabeça de vocês. O que é ser digitalmente competente, né? Hoje nós saímos da palestra do professor Ottoni com diversos questionamentos, diversas falas, né, diversas aprendizagens, e conversamos bastante sobre o que o professor precisou fazer nesse momento de pandemia, tudo que foi, todos os desafios que aconteceram e ainda tem muita coisa para a gente vivenciar nesse momento de retorno às aulas, e não é um pós-pandemia, né, como o Ottoni falou, nós ainda estamos na pandemia, mas estamos vivenciando esse momento de retorno, né? E aí fica a pergunta, né? O que é ser digitalmente competente? Nós não discutimos sobre isso, e isso não faz parte da formação de professores só a partir da pandemia, né? Esse é um assunto que quem pesquisa na área de formação de professores, ou quem estuda em algum grupo de pesquisa que envolve, né, educação, seja ela presencial ou à distância, e tecnologia, isso já vem sendo discutido há bastante tempo, e é um assunto que está na nossa política educacional de formação inicial e de formação continuada, né? Nós tivemos agora, recentemente, depois da aprovação da BNCC, tivemos toda a reforma, né, da política educacional da formação inicial e da formação continuada, em consonância com o que nos traz a BNCC. Se nós concordamos com isso ou não, é outra história, né? Lógico que tem toda uma crítica, da mesma forma que a gente sente as dificuldades, então, do acesso à tecnologia que alunos e professores também têm. Mas o fato é que a vida digital, né, a era digital, ela está para nós em todos os sentidos, né? Tanto na vida particular, na nossa vida como cidadãos,
quanto no nosso trabalho, especialmente nós como professores. O nosso foco aqui vai ser a formação de professores, né, o que é ser competente digital, mas pensando no viés da formação de professor. Mas antes de chegar, então, nessa discussão, eu trouxe aqui, para a gente conversar, em acordo com a Vanessa, que nós vamos seguir falando dos MOOCs, que é uma tendência, né, internacional. Então, trouxemos também esse referencial teórico internacional, porque aqui no Brasil nós ainda estamos muito fragmentados, né? O que tem de política hoje é o Programa Educação Conectada, que é um programa relativamente novo, né? Tem o AvaMec, que é uma plataforma também que nem todas as instituições estão, digamos assim, conhecem, né, exploram essa plataforma. Então, nós vamos conversar hoje sobre essas duas tendências. Não é a única, não quer dizer que é o melhor referencial, é um recorte, tá, que nós fizemos para conversar aqui hoje, até para vocês terem contato. Como a Unirede é uma instituição, né, que se propõe a discutir, né, de forma científica sobre a educação aberta, sobre tendências em rede, então nós achamos apropriado trazer esse referencial, que é um referencial da União Europeia. E antes de falar nos professores, então, vamos falar nos cidadãos. O que eles nos dizem que é competência digital? Esse quadro aí do Conselho da União Europeia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é uma pesquisa que vem sendo realizada há bastante tempo, desde 2006, e vem sendo atualizada. Então, em 2018, eles publicaram, né, o que eles chamam de marcos, quadros, frameworks, né, trazendo, então, essas competências essenciais para o cidadão, para a aprendizagem ao longo da vida. Então, antes da gente falar do professor, vamos pensar nessas competências essenciais para qualquer cidadão. Então, eles dizem que essas competências envolvem a adesão e a utilização confiante, crítica e responsável de tecnologias digitais na aprendizagem, no trabalho e na participação na sociedade. Nelas se incluem a informação e a literacia de dados, a comunicação e a colaboração, a literacia midiática, criação de conteúdos digitais, incluindo a programação, a segurança, incluindo o bem-estar digital e as competências associadas à cibersegurança, as questões relacionadas com a propriedade intelectual, a resolução de problemas e o espírito crítico, né? Então, se vocês pegarem a competência 5 da BNCC, que tem a ver, né, com a competência digital, e se vocês pegarem as competências gerais docentes, a número 5 também, elas vêm muito ao encontro do que tem nesse referencial também, tá? Então, como uma metáfora do cidadão, né, nessa era digital, eles usam essa metáfora, então, do cidadão navegando aí no oceano digital, né? E se vocês observarem, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação e tem os links, né, para quem se interessar pelo referencial, depois principalmente do quadro para os professores, né, se vocês observarem nesse triângulo aqui, eles estão utilizando os níveis, né, da taxonomia de Bloom, que foi algo que o professor Ottoni citou hoje na palestra, né, e nós não tivemos muito o tempo de discutir. Então, o que é essa metáfora aqui, e qual a relação que a gente faz com essa proposta da taxonomia de Bloom? Então, aqui num primeiro nível, né, porque vocês vão ver depois que eles vão classificar essas competências digitais em nível. A pessoa está colocando ali o pé na água, ela precisa ser guiada nesse primeiro momento, né, ela está, digamos, dando os primeiros passos. Num segundo nível, ela já entrou na água, né, ela já sabe como entrar na água, está conhecendo ali os primeiros conceitos, mas ela ainda precisa de ajuda, né? Aqui ela já entendeu como é que é entrar na água, aqui no nível 3, e ela está mergulhando, né? Depois, já no nível 4, ela já entendeu mais um pouquinho e ela já está nadando. No nível 5, ela já está aplicando esse conhecimento, ela está ensinando uma outra pessoa aqui, né, os primeiros passos na água, então ela já está aplicando.
Aqui, no nível 6, já vai para um nível um pouco mais complexo, né, de avaliar situações e conseguir agir. Ela está ajudando uma pessoa aqui que supostamente está com dificuldade. Aqui, já nos níveis 7 e 8, quando ela já passou por todas essas etapas, então, ela está no nível da criação. Ela já consegue criar, aqui criou um artefato, né, está aqui na água, e aqui está numa produção mais complexa, né, de algo como se fosse um barco ali. Então, esses níveis hierárquicos, né, de aprendizagem, eles são colocados em todos esses modelos, né, de competências digitais, que seja para professores, consumidores, empreendedores, né, e até mesmo as organizações. Então, quando eu até deixei lá no Padlet, né, uma roda pedagógica, né, complementando o que o professor Ottoni mostrou, que fala dessa taxonomia de Bloom aliada à tecnologia digital. E por que a gente ficou de falar sobre isso agora à tarde, né? Porque, às vezes, a gente tem aqui no Brasil, eu percebo isso, tá? Uma percepção minha. Às vezes a gente tem aqui uma confusão entre tendências pedagógicas, né? Então, se a gente pegar o referencial do Moacir Gadot, do Libânio, que são autores, né, muito utilizados aqui na formação de professores, eles classificam alguns métodos pedagógicos em tendências, né? E a gente tem muito assim, tendência liberal ou progressista, essa é a principal divisão. E muitos métodos, né, a taxonomia de Bloom, ela é um modelo usado na psicologia cognitivista, que está muito associado, muitas vezes, à questão técnica mesmo, ao tecnicismo pedagógico, aquelas tendências que foram muito ali no pós-guerra utilizadas para onde o aluno não era o centro de aprendizagem, ou então, ao contrário, foram também utilizadas pelo movimento da escola nova, né, onde supostamente se queria uma pedagogia sem se preocupar com os interesses, né, da sociedade, com os interesses progressistas, e sim uma tendência liberal. Então, existe esse preconceito, né, essa visão de que a gente precisa encaixar essas coisas, então fica esquecida a taxonomia de Bloom. Só que quando o professor vai fazer um plano de aula, ele vai precisar construir os objetivos de aprendizagem, porque vamos pensar o seguinte, nós estamos num sistema tradicional ainda de ensino, nós podemos superar isso algum dia? Poderemos, mas nós ainda estamos, né? Então, quando a gente tem, às vezes, uma dificuldade em aceitar essas teorias, né, aceitar a taxonomia de Bloom como um apoio para a gente construir um bom planejamento, né, ou então a gente fala esse termo competências, né, Vanessa, a gente até ficou assim, né, competências, às vezes tem um pouco também essa resistência a esse termo, que é um termo que está na BNCC, está na nossa legislação, mas o que a gente pensa é o seguinte, nós precisamos conhecer essas tendências, né, saber como está a pesquisa, como está, o que a gente tem hoje de referencial, para a gente, então, poder criticar, utilizar, não utilizar, e essa é a nossa proposta aqui hoje, iniciar essa discussão sobre as tecnologias e entrando, então, nesse quadro europeu de competências digitais para educadores, que é uma proposta que existe um questionário de autorreflexão para que os professores possam, então, identificar em que nível, né, está a sua competência digital em cada uma dessas 6 áreas, tá? E o que são essas 6 áreas? A primeira área é a área do envolvimento profissional, é aquela área onde eu vou conseguir me comunicar com os meus colegas, eu vou conseguir utilizar as ferramentas, né, colaborar, né, profissionalmente, eu vou conseguir refletir, eu vou conseguir, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, organizando um evento, compartilhando conhecimento, isso faz parte, né, dessas competências profissionais, eu estou usando a tecnologia
para me desenvolver profissionalmente, assim como nós, eu, Vanessa, Jordana, tivemos aqui, mobilizamos diversas competências para conseguir estar aqui hoje com vocês, abrir esses links, cadastrar todo mundo no site. Então, isso, se a gente não fosse capaz, né, não fosse competente para mobilizar a tecnologia nesse sentido, nós não conseguiríamos organizar esse evento. Só um exemplo, tá? Tem vários outros. O nível de recursos digitais, então a gente tem ali a seleção, a criação, modificação, né, e a gestão, proteção e partilha. Falamos disso hoje de manhã, né, tivemos o questionamento aqui de um colega sobre essa questão dos dados, né, a gente precisa ter essa consciência, muitos professores não têm, né, precisamos saber onde procurar os recursos, ou produzir um recurso, então, e essa questão dos recursos digitais também envolve a necessidade da gente conseguir, né, ter essa competência digital que envolve essa área dos recursos digitais. Não é necessariamente só saber produzir mídias, né, isso faz parte, mas vai bem além disso. Eu preciso saber o que é um recurso educacional aberto, eu preciso ter noções de autoria, e por aí vai. A outra ali, a área 3, é a área de ensino e aprendizagem. Então, é onde eu vou conseguir usar essas tecnologias para o meu planejamento pedagógico ali. Então, como eu vou usar a tecnologia, e aí por isso aqueles modelos, né, que o professor Otônio trouxe, da taxonomia de Bloom digital, aliada ali ao que eu preciso, então, aprendizagem autorregulada, aprendizagem colaborativa, ensino, orientação, e aí o que significa isso também? Uma coisa não substitui a outra, né? Eu não quero dizer que eu vou substituir o professor pela tecnologia. Eu posso ter atividades onde eu uso a tecnologia e o aluno vai, ele mesmo, conseguir, né, se autorregular, como eu vou ter aprendizagens onde os alunos vão dialogar e o professor vai mediar. Então, a gente não pode ter esse olhar, né? Eu vou usar a tecnologia e não vou ter mediação do professor. Não é isso. Com a tecnologia, a gente consegue fazer as duas coisas de acordo com o momento que a gente considera mais apropriado. Avaliação, então, lembram que hoje de manhã o professor Otônio falou dos registros, né? Então, eu preciso, se eu não estou na sala de aula presencial, se eu não estou indo fazer a avaliação no polo, também, como o colega citou hoje pela manhã, eu vou precisar usar essas tecnologias para fazer a avaliação de uma forma que eu mantenha esses registros, que facilite as minhas estratégias e que eu consiga também utilizar estratégias de feedback, né, com essa tecnologia. E aí, essas duas últimas áreas aqui, a área 5 e a área 6, elas estão envolvidas justamente com a capacitação dos alunos, né? Então, essa última área aí, a capacitação dos aprendentes, é quando eu consigo, eu já superei aquelas outras, né? Não preciso estar no nível máximo, mas eu já sei minimamente manusear a tecnologia em favor da aprendizagem, porque esse é o grande objetivo, né? Da competência digital para os professores, eu conseguir utilizar a tecnologia aliada a estratégias de aprendizagem. Então, quando eu consigo passar ali pela competência, pela área 1, 2, 3 e 4, aí eu consigo também ajudar os meus alunos, né? E aí eu consigo ajudar eles do ponto de vista que, com as minhas estratégias pedagógicas, eu posso criar, né, ambientes um pouco mais personalizados, eu posso pensar em estratégias para diversos grupos, e também eu posso pensar nas questões de acessibilidade e inclusão, porque hoje a tecnologia nos ajuda muito com isso, né? Hoje de manhã nós falamos disso, eu lembro que Dulce colocou aí no chat um link para o curso de acessibilidade e tecnologia do CEFOR, né, da plataforma MOOC do CEFOR. Então, assim, hoje a tecnologia consegue contribuir muito nessa parte de acessibilidade e inclusão, tanto no presencial quanto na EAD, né? Mas na EAD a gente, aqui especificamente falando, também consegue. E por fim, ali, a área 6, então, é quando eu consigo
promover essas competências também nos alunos, né? Então, quando o aluno fica aí usando o YouTube, né, de forma desordenada, quando ele usa redes sociais, jogos, todos esses outros, ele sabe usar a tecnologia, sim, né? Alguém falou hoje também, eles nos dão uma aula, sim, mas eles usam muitas vezes sem ter noção de como usar para a aprendizagem, de como usar essa tecnologia ao seu favor, e também para que eles possam ser criadores, e não somente aqueles adolescentes, jovens ou crianças, né, que a gente vê deitado no sofá com o celular, né? Então, provavelmente, alguns de vocês têm filhos aí, crianças ou adolescentes, como eu tenho, a minha filha adolescente, que passa horas ali no celular, rolando feeds de redes sociais, ou então jogando, ou então assistindo vídeos diversos. Em alguns momentos, eles podem aprender com isso? Podem, né? Mas nós precisamos orientá-los. Então, fica aí essa reflexão a respeito dessa área 6, que para a gente ela digamos assim, se eu sei realmente, se eu me desenvolvo nas demais competências, eu consigo também ajudar o meu aluno. E aí eu trago aqui para vocês experimentarem, tá, a ferramenta, então, que esse grupo, né, do Conselho da União Europeia, que envolve diversas universidades, né, da Europa, eles criaram, e aí está traduzido para diversas línguas, tem na língua portuguesa, o Digicomp Edu Check-in, que é esse questionário, então, que avalia, né, uma ferramenta de autorreflexão, que avalia essas 6 áreas que esse grupo de pesquisadores identificou como as principais áreas, né, de competências digitais para professores. O único detalhe, tá, é que aqui está o link geral. Quando vocês acessarem, quem tiver vontade de acessar, cuidem, porque eles dividiram por área de atuação. Então, quem atua com o ensino superior, quem atua na educação infantil, tem uns nomes que é um pouquinho diferente a classificação deles, mas dá para identificar. Quem atua com a educação de jovens e adultos. Então, cuidem para vocês preencherem, né, o questionário mais próximo da área de atuação de vocês, tá? Então, o link do questionário vai estar aqui também, e no outro está o link do documento mesmo do Digicomp Edu, para quem não conhece e até quer usar como referencial aí para suas pesquisas. E aí, esse aqui é o resultado, né, como vem para a gente, vem por e-mail. Esse aqui é o meu, que eu fiz em 2019, né, então aí de 88, minha pontuação aqui foi 71, e vem assim, dividido por área, né, então a área 1 de engajamento profissional, os recursos digitais, aprendizagem, né, ensino e aprendizagem, o uso na avaliação, e a área 5 e 6, então, para facilitar a aprendizagem o desenvolvimento de competência digital no aluno, tá? E aí a gente recebe a pontuação de cada área, e as questões, elas são muito reflexivas mesmo, tá? Eu não teria tempo aqui hoje de trazer para vocês essas questões, mas quando vocês preencherem, tá? Se vocês tiverem essa curiosidade, né? Principalmente que eu acho que talvez os colegas aqui que já são mestres, doutores, já conheçam esse referencial, mas pode ser novidade, principalmente para os estudantes que estão aqui. Preencham um questionário, vocês vão ver, assim, as questões realmente são muito boas, muito reflexivas para a gente entender, se localizar, como que nós estamos frente à tecnologia e esses desafios de ensino e aprendizagem, tá? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Então, tá bom. E aí, qual é a reflexão que nós trouxemos? Como eu disse, esse é só um dos referenciais, né? Tem vários outros. Aqui no Brasil tem até uma iniciativa do CIEB, que é Centro de Inovação para a Educação Brasileira, né? Que é uma ONG. Eles têm um questionário próximo a esse também, tá? E também tem a MetaRede, que é uma instituição que a Unirede está fazendo uma parceria, que
visa, né, pensar um questionário mais ou menos nesse estilo, né? A Vanessa está participando do GT, Elisa também está aí, depois se elas quiserem comentar, tá? Mas em princípio, assim, que eu conheço, aqui no Brasil, por enquanto, só tem essa iniciativa do CIEB, tá? Se algum colega aí conhecer outra iniciativa, também pode ficar à vontade depois para compartilhar com a gente. Às vezes até tem algum grupo de pesquisa, a gente não conhece, né? E aí fica o questionamento, como aprimorar essas competências digitais? Porque tudo bem, eu fui lá, fiz o questionário, identifiquei as minhas lacunas, né? O que eu preciso melhorar. Importante também, às vezes tem coisas que a gente não desenvolve porque não tem a necessidade, né? Então, infelizmente, por conta desse boom aí das tecnologias da pandemia, muitos foram impulsionados, né? Então, às vezes, não é que a gente, né, não tenha capacidade de fazer, às vezes a gente não tem a necessidade, e aí quando surge, então, vamos lá e desenvolvemos. Sobre os recursos digitais, por exemplo, se vocês olharem, como eu mostrei para vocês ali, minha pontuação era baixa, eu quase não desenvolvia muita coisa, né? De 2020 para cá, com a pandemia, que eu produzi muito mais recursos digitais, mesmo sendo professora EAD, né? E aí, como aprimorar? Então, nós trouxemos aqui, primeiro, esse referencial como uma possibilidade para olhar para esse problema e tentar refletir um pouco sobre ele. Segundo, nós trouxemos os cursos MOOCs, tá? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, daqui a pouco já vamos começar a explicar, como uma possibilidade, tá? Vejam bem, uma possibilidade. Então, nós temos a formação inicial, né, e é sabido pelo censo, né, educacional, que a maioria dos nossos professores da educação básica, eles são da faixa etária de 40, 50 a mais, né, então, são professores que não tiveram, na sua formação inicial, questões tecnológicas desenvolvidas pela época, né, a gente não tinha esse nível de desenvolvimento tecnológico que temos agora, né, e temos a formação continuada, que alguns fazem uma especialização e param, outros seguem se aperfeiçoando. A formação continuada, ela é muito ampla, né, ela vai desde um curso que eu faço de atualização até o doutorado. Então, assim, e um detalhe, né, muitas vezes a formação continuada no sentido formal, né, um mestrado e um doutorado, eles não vão nos dar essa base mais técnica, tecnológica para lidar com essas questões, né, vai nos dar a base da pesquisa. Então, a gente não pode comparar uma coisa com a outra e também não pode, digamos assim, comparar o nível de uma pós-graduação de pesquisa, mestrado, doutorado, que eu realmente tenho que me focar naquilo ali, com um curso, às vezes, de aperfeiçoamento mesmo, ou até mesmo um curso de curta duração. Nos IFES, a gente usa o termo FIC, né, que é a formação inicial e continuada, tá? E a formação ao longo da vida, onde os MOOCs se incluem, né, principalmente, que eu posso não estar formalmente em um curso de formação continuada, mas eu quero aprender sobre alguma coisa, né, e no nosso caso aqui, queremos aprender e aperfeiçoar nossas habilidades tecnológicas, relacionadas com as metodologias, sempre, né, e o MOOC, ele nos ajuda como, nesse sentido? Do planejamento à produção de mídias e atividades, nós vamos precisar muito da tecnologia, porque MOOCs são cursos online, essencialmente. Então, mesmo o professor que ele não trabalha com EAD, se ele for ser aluno de um MOOC, ou se ele for produzir um MOOC, ele obrigatoriamente vai ter contato com esse universo tecnológico, tá? Uma outra questão também que nós pensamos já e temos discutido com vários colegas é da possibilidade desse professor conseguir visualizar esse componente online do ensino híbrido, seja num modelo de sala de aula invertida, seja num modelo de rotação por estações, onde eu vou ter uma rotação online, né, dele conseguir visualizar quais são as possibilidades que ele tem dentro de um ambiente virtual, né, uma vez que os professores do presencial, por exemplo, eles não têm esse contato já com o EAD, que quem é da modalidade à distância não tem. Então, quando ele vai ser aluno ou professor de um MOOC, ele realmente vai precisar mobilizar essas competências de alguma forma. E, por fim, aqui um outro item para a gente pensar que os MOOCs podem nos ajudar
é a inovação tecnológica e metodológica, porque quando eu começo a explorar, né, o universo de MOOCs, a diversidade de plataformas que existe, eu vou tendo contato com formatos de aula diferentes, com materiais diferentes, quem aqui já passou por diversas plataformas, vai perceber isso, que as estratégias são diferentes. E os MOOCs hoje, eles estão utilizando estratégias diversas, até para o aluno se organizar e se autorregular na sua aprendizagem, que vão desde gamificação, né, e materiais interativos, espaços também para colaboração. Então, a gente hoje não tem só aquele MOOC que é só aula e teste, né? Hoje nós temos já uma quantidade de MOOCs apostando nessas estratégias mais inovadoras de aprendizagem também, porque é como nós também já falamos hoje, né? Material, conteúdo tem no YouTube. Então, eu já falei que os MOOCs podem nos ajudar nessa questão, né? Agora, o que são os MOOCs, né? Vou beber uma água aqui rapidinho, gente. Pergunta: alguém aqui nunca, não sabe o que é MOOC, nunca ouviu falar, ou só ouviu falar? Professora, eu nunca ouvi falar. A Karen nunca ouviu falar, então eu vou explicar, e depois a Vanessa vai continuar, e você vai sair dessa palestra hoje entendendo o que é um MOOC. Tá? Então, continuando aqui, o que é MOOC, tá? Então, são cursos online abertos massivos, né? Isso é um acrônimo do inglês, Massive Open Online Courses, tá? Esse termo MOOC, né? Cursos online abertos massivo, ele foi, então, aí citado pela primeira vez pelo Dave Cormier, e a partir de um curso oferecido por George Siemens e Stephen Downes, que são dois, né, pesquisadores canadenses, eles são contemporâneos, né, eles estão vivos, e no ano de 2008 eles ofertaram, então, esse curso lá no Canadá, Universidade de Manitoba, se não me engano, e tiveram aí mais de 2.200 matrículas, tá? E hoje, nós percebemos o MOOC como uma grande forma de inclusão, né? Porque eles podem ser, então, cursados por qualquer pessoa, de qualquer lugar, e no seu tempo, tá? Existe uma diversidade, obviamente, em cada MOOC, em cada plataforma, mas o grande diferencial dos MOOCs é eles serem projetados para serem abertos. Esse conceito de abertura também já teve uma mudança, mas abertos no sentido de qualquer um pode cursar, se inscrever, né? A ideia do aberto inicialmente era para que eles tivessem também os recursos abertos, né? Hoje a gente não tem isso tão claro assim, algumas plataformas até cobram o certificado, tá? Mas originalmente eles nascem dessa ideia de abertura, de educação aberta, de recursos educacionais abertos, e, sobretudo, da teoria de aprendizagem conhecida, né, uma teoria emergente, podemos dizer assim, né, ela ainda não é aceita plenamente na literatura como uma teoria de aprendizagem, mas ela foi proposta, então, né, por George Siemens como uma teoria da aprendizagem para a era digital, a partir da ideia do Stephen Downes, do conhecimento conectivo. Então, eles dois juntos pesquisaram, né, nessa área e trazem, então, essa proposta de uma nova teoria. Então, acredito que todos vocês conheçam aí os pressupostos do behaviorismo, né, do cognitivismo, do construtivismo, que são amplamente aceitos como teoria de aprendizagem, e eles trazem, então, essa teoria como uma teoria viável para a era digital, né, e aí os MOOCs, eles são suportados por essa teoria, porque eles acreditam que o aprendizado, diferentemente de como era concebido, né, a aprendizagem no behaviorismo, que era através do estímulo e da resposta, por exemplo, né, eles acreditam que, baseados muito em teorias de rede, né, do caos, pensando também em todas essas mudanças que foram acontecendo na ciência, né, trazem essa nova concepção e uma grande polêmica, né, dessa proposta, então, da abordagem conectivista, é que eles afirmam que o aprendizado, ele pode também residir fora de nós mesmos, seja em organizações, em bancos de dados, né,
Ou seja, o que a tecnologia ela faz hoje? Ela ocupa, inclusive, um lugar da nossa memória, né? Na época das teorias clássicas, não existia o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, né? Então, agora, o desenvolvimento é tanto que ninguém mais dá conta de memorizar, né? Então, hoje, o que eles defendem? Que essa aprendizagem, ela acontece em rede, acontece nas conexões que os indivíduos estabelecem, residem fora de nós no sentido de memória, né? Então, hoje, você saber onde buscar a informação, como filtrar essa informação e estabelecer conexões, seria mais, digamos assim, uma possibilidade que a tecnologia auxilia. Então, as comunidades de aprendizagem, a aprendizagem em rede, tudo isso vem no bojo dessa teoria de aprendizagem, tá? Então, os MOOCs, eles vêm nessa teoria. O que acontece? Hoje, essa seria a ideia do MOOC conectivista, que seria baseado em colaboração, tá? E não no formato tradicional que a gente tem de estabelecimento dos objetivos de aprendizagem e atividades como testes para a certificação. Então, a gente tem nessa literatura uma grande divisão reconhecida por Siemens, que é os CMOOCs, que seriam os MOOCs conectivistas, que seguem toda essa abordagem da teoria conectivistas, mas eles reconheceram que os MOOCs, e até consideraram isso positivo, né, tomaram uma proporção e um rumo que ele classificou o Siemens, né, como X-MOOCs, X-MOOCs, que seriam os Extended MOOCs, os MOOCs estendidos, que são os MOOCs que hoje a gente vem utilizando muito aqui no Brasil, que eu vou parar de falar por aqui, que já falei demais, né, e vou passar para a professora Vanessa, então, continuar com essas características dos MOOCs, né, e continuar essa ideia, e depois eu volto para a gente conversar, né, no final, se vocês tiverem questões, nós vamos conversar e continuar a nossa fala. Obrigada, Aline. Você vai passando para mim? Continua passando aí? Beleza, então. Então, assim, quais as características principais, né, em geral? Por que em geral, gente? Porque, como a Aline falou, cada local do mundo, cada plataforma, cada instituição, muitas vezes tem uma concepção ligeiramente diferente, né? Então, não necessariamente a mesma concepção vai ser encontrada em todos os locais, mas, de forma geral, quando a gente está falando de MOOCs, nós estamos falando de curso totalmente online, nós não estamos falando de cursos que têm parte presencial. Isso não significa que você não possa usar os MOOCs também para fazer atividades. Você pode ter um curso que é híbrido e usar o MOOC como parte dele, mas o MOOC em si é totalmente online, que você pode cursar por um computador, por um tablet, por um smartphone. Geralmente são cursos de curta duração, mas lógico, você pode juntar vários MOOCs para ter cursos maiores ou mesmo trilhas, né, formativas. São cursos que geralmente são ofertados continuamente. Isso também pode depender, tá? Tem instituição que, mesmo no caso de MOOC, abre inscrição. Por exemplo, agora estão abertas as inscrições dos MOOCs, e eles ficam abertos por um período, e depois você não consegue mais entrar naquele MOOC, fazer aquele MOOC. Mas, de uma forma geral, a concepção é que eles fiquem lá abertos continuamente, e então, qualquer tempo que você entrar, você consegue fazer aquele curso. E, além disso, são sem processo seletivo, que é uma característica, como a Aline falou, do aberto, né, desse open que tem no MOOC hoje, que é essa característica de estar aberto para qualquer pessoa. Então, você não precisa ter um pré-requisito XYZ, não precisa passar por um processo seletivo, ele é muito democrático nesse sentido, né, porque ele é aberto para todo mundo. Em geral, são gratuitos, também em geral, como a Aline falou, porque a gente sabe que tem instituições que cobram pelo certificado, tem instituições... Estou igual a Aline, gente, recebendo as ligações aqui daquelas que provavelmente são spam. Então, assim, tem instituições que cobram certificado, tem instituições que cobram pelo pacote, vamos dizer assim, você paga uma mensalidade, aí você tem direito a fazer uma quantidade X de cursos, mas tem instituições como a nossa, né, o IFES, em que os cursos são gratuitos e a certificação também é gratuita.
Pode passar mais um aí, Aline. Eles não têm tutoria, né? Então, assim, é uma característica que difere, por exemplo, de um curso à distância tradicional. A gente tem muitos colegas aqui, né, que estão participando com a gente, que são alunos de curso à distância. Então, esses cursos à distância têm um professor que faz a mediação, que tira a dúvida, que orienta. Os MOOCs são de autoestudo, né? Não tem tutoria. São cursos em que o termo evasão não faz muito sentido, porque geralmente num curso tradicional a gente tem aquela preocupação enorme com a evasão, né? Meu Deus, os alunos estão entrando, mas só X% dos alunos é que estão concluindo o curso. No MOOC, ele é diferente a característica dele, porque eles são cursos abertos, às vezes a pessoa entra para obter um determinado conhecimento, e às vezes quando ela obtém aquele conhecimento, ela sai. Então, não é demérito do curso se a pessoa ela não chegar até o fim, é porque ela queria fazer só aquilo. Às vezes não, ela quer fazer o curso todo, obter o certificado, né? Mas então é uma concepção diferente de quando a pessoa se matricula, por exemplo, numa pós-graduação ou numa graduação. A pessoa ela quer terminar o curso, quer ter aquele certificado, aquele diploma, né? No caso dos MOOC, não, mas quem termina o curso segue as etapas que estão previstas, faz as atividades avaliativas e consegue a pontuação mínima exigida na instituição. No caso do IFES, por exemplo, a nossa pontuação mínima é 60%, né? Então, se a pessoa conseguir, no final, ter no mínimo 60%, ela consegue obter a certificação de forma automática. E, por fim, os alunos não são considerados alunos regulares. Na verdade, qualquer pessoa da comunidade pode fazer o curso. Então, por exemplo, vocês podem fazer um curso da nossa plataforma, assim como qualquer um de nós pode fazer um curso lá no EDX, por exemplo, que tem cursos de Harvard, do MIT, mas nós não vamos ser considerados alunos regulares de Harvard, né? Isso não nos vai dar direito de entrar em Harvard, e pegar um livro na biblioteca emprestado, e assim como na nossa instituição não teria direito, por exemplo, à assistência estudantil, à carteirinha estudantil, esse tipo de coisa que um aluno de um curso técnico ou graduação teria, né? Mas é um curso que, por outro lado, ele é aberto a toda a sociedade. Aqui tem exemplos de alguns provedores, você pode ir passando até, Aline, que nós temos ali de fora, né? Eu falei da DX, né? O edX, a Udemy. Tem essa FAN, que é uma lá da França, Miríada, Coursera, tem um monte aí, Future Learn, algumas dessas. Aí nós temos plataformas americanas, europeias, chinesa, brasileira, e ali no meio tem a nossa, né, a nossa plataforma de cursos abertos do IFES, mas nós no Brasil temos outras também, a Escada, por exemplo, é lá do pessoal da Estadual do Maranhão, nós temos a Tintec, que é uma parceria, né, com a CETEC, o POCA, lá do pessoal da UFSCar, o da Unicamp, a Lumina, né? Então, tem umas outras, tanto aqui, do pessoal do Rio Grande do Sul também, né, da Júlia, né, quem conhece a Júlia, né, então são algumas que nós temos no Brasil e no mundo. E quais algumas potencialidades? A Aline, por exemplo, ela estava falando ali das competências digitais, né? E quando a gente olha para os MOOCs, como que a gente encaixa, né, nisso, se a gente for pensar em vários papéis que nós temos aí na nossa sociedade? Então, se a gente pensar na comunidade de uma forma geral, a Aline citou bem isso, né, que a gente pode usar MOOCs para uma formação ao longo da vida. Então, às vezes a pessoa não tem formação nenhuma, né, ou às vezes a pessoa tem ensino fundamental, ensino médio, ou tem graduação, qualquer área, mestrado, doutorado, enfim. Mas passou-se a época em que você fazia uma formação, sempre falo isso com os meus alunos, né, quem está aqui e foi ou é meu aluno já me ouviu falar isso, que passou-se a época em que a gente fazia uma faculdade, ou um mestrado, doutorado, seja lá o que for,
e a gente saía com aquele diploma e falava, agora terminei meus estudos. Não tinha esse negócio que a gente ouvia antigamente? Terminei meus estudos. Gente, nunca mais a gente vai poder falar isso, não tem esse negócio de terminar os estudos, né? A gente tem que aprender o tempo todo, porque a vida muda. Aqui, nós estamos até falando mais de tecnologia, mas não é só disso, né? São processos, são conhecimentos gerais do mundo que o tempo todo estão mudando. Então, quem não está disposto a aprender, vai ficar para trás, vai ter muita dificuldade na vida, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, em todos os aspectos, né? Porque hoje, se a pessoa, por exemplo, em termos de tecnologia, não usa um WhatsApp, não usa rede social, ela já fica, de certa forma, meio excluída, né? Então, a formação ao longo da vida é extremamente importante para qualquer pessoa da sociedade, e os MOOCs são um caminho para isso. Também, muitas pessoas procuram MOOCs porque, às vezes, a pessoa precisa de uma certificação para fazer um concurso público, para fazer uma progressão funcional, então isso também é algo que as pessoas, de uma forma geral, buscam. No caso dos alunos, os MOOCs são muito interessantes, por exemplo, como atividades complementares. Um aluno de mestrado, doutorado, graduação, todo mundo que faz esses cursos tem que cumprir créditos de atividades complementares, e MOOCs é uma das alternativas para isso, né? Agora, eu acho o MOOC muito interessante para aluno, tanto como formação ao longo da vida, mas para nivelamento, isso é fantástico, gente, é fantástico. Quantas vezes eu presenciei situações, tanto como professora como aluna, em que às vezes você estava numa sala de aula e entrava algum aluno com uma deficiência enorme, sei lá, em matemática, em língua portuguesa, né, e o professor daquele período, ele não tinha como ficar voltando toda aquela disciplina para aquele aluno, para ele acompanhar. Então, esse aluno, muitas vezes, ele ficava perdido, ou o professor, com muita boa vontade, dava uns materiais extras, ou dava umas dicas, né? Então, assim, os MOOCs têm sido um caminho muito interessante para esses nivelamentos. Para os professores, né, por outro lado, né, da mesma forma que é bom para o aluno, é bom para o professor também, né, o professor, sei lá, de cálculo 1, aí de repente entra um monte de aluno que não entende de funções, não entende de um monte de conhecimentos básicos de matemática que precisaria para aquilo ali. Ele pode se utilizar do MOOC para que os alunos tenham esse nivelamento e ele possa continuar da melhor maneira suas disciplinas. Mas ele também pode usar MOOC nas suas disciplinas, como parte das suas disciplinas. Vou dar um exemplo. Nós temos um MOOC na nossa plataforma do IFES, que é um MOOC de Google Drive, né? Hoje de manhã, inclusive, o Tony também estava falando isso, né, de usar o Google Drive para colaboração e tudo mais. Então, nós temos um MOOC lá sobre isso. Antigamente, quando eu ia dar determinadas disciplinas e eu queria que os alunos trabalhassem à distância colaborativamente, eu tinha que parar a parte da aula para ensinar o Google Drive, para depois a gente continuar. Hoje eu não preciso mais ensinar Google Drive. Eu falo para os meus alunos assim, entrem na plataforma de cursos abertos do IFES e façam o curso de Google Drive. Todo mundo que fizer, eu vou dar X pontos na disciplina, né? Então, eu não preciso perder um tempo da minha disciplina para fazer isso, porque já tem um MOOC para os alunos fazerem, e eu sei que eles fazendo aquele curso, eles vão saber usar o Google Drive de forma colaborativa do jeito que eu preciso, né? Então, os professores podem fazer isso, assim como eles podem elaborar seus próprios MOOCs dentro do que eles acham úteis, né, para suas disciplinas. Os administrativos, por exemplo, que trabalham com educação, ou com qualquer outra área, né, um profissional qualquer, ele pode, por exemplo, produzir um MOOC ou se utilizar de um MOOC para treinamento das equipes dos setores. Programas de pós-graduação podem criar MOOCs como produtos educacionais ou produção técnica. Gestores podem se utilizar muito de MOOCs para formação de equipe, para ambientação, para conhecer os setores, para conhecer as legislações, conhecer a forma de trabalho para N coisas, né? E outras possibilidades, como trilhas formativas, utilização de conjuntos de MOOCs para licença capacitação, projetos em rede, e por aí vai. Aqui no IFES a gente sonha muito, por exemplo, em juntar um monte de professores de português, matemática, história, geografia, e criar, por exemplo, pré-ENEM,
né, pré-IFES. Então, assim, a gente considera, como a Aline falou, uma grande forma de inclusão, e a gente pode pegar um monte de MOOCs e ter esses projetos grandes em redes, com vários professores participando e podendo beneficiar a gente do mundo inteiro. Aqui tem alguns números, gente, só para vocês terem uma ideia de como que os MOOCs foram tão importantes durante a pandemia, né? A gente tem isso na nossa instituição, a nossa plataforma, ela foi lançada em 2019, e 2020, 2021, assim, cresceu muito a utilização, justamente por conta desses aspectos que eu falei anteriormente, que os MOOCs podem ajudar na nossa vida. Esse retrato que tem aqui, ele é um pouquinho mais geral, foi tirado lá do Class Central, então ele traz mais uma visão dessas plataformas, né, mais internacionais, né, como essas que estão aí, mas se vocês observarem 2019 para 2020, vocês já vão ver um crescimento absurdo, né, na quantidade de matrículas nesses cursos. Aqui também, né, só para ter uma ideia, hoje, né, nossa, a gente está falando, só pegando um pequeno retrato, como eu falei, os nossos números, por exemplo, do Brasil, não estão aí, assim como de vários lugares do mundo. Então, assim, só no pequeno retrato que a Class Central pegou, ela identificou 180 milhões de estudantes cursando MOOC, em 950 universidades, então tem muito mais do que isso, né, 16 mil cursos, 1.180 de microcredenciais e 67 MOOCs baseados ali, já são MOOCs de graduação, gente, só para vocês terem ideia, não é MOOC de graduação, mas são graduações baseadas em MOOC, algo que a gente ainda tem uma discussão muito longa pela frente, mas que alguns países já estão caminhando no sentido de agregar MOOCs para formar cursos maiores. Temos um monte ainda de incógnitas em relação a esses cursos maiores, né? Mas, com certeza, para todas essas outras ações que nós falamos anteriormente, eles estão sendo extremamente úteis, principalmente nesse período de pandemia, mas com certeza vão ser ao longo da nossa vida. Aqui também é só lá desse Class Central também, um quadrinho interessante, que depois vocês podem até olhar com mais calma, mas que ele mostra as diferenças do que era procurado mais antes da pandemia e agora durante a pandemia, né? Então, você vê que antes era muito pessoal da informática, buscava muito cursos ligados à computação, à programação, a negócios, né? E agora você já vê muito cursos de desenvolvimento pessoal, o outro é o que? Nossa, eu estou ceguinha, gente, acho que é business, né? Arte, design. Então, você vê que durante a pandemia o foco mudou um pouquinho, e também o público que busca. Antes era um público muito mais técnico, buscando conhecimento técnico, agora é todo mundo buscando formação. Um cara que quer abrir o próprio negócio, uma outra pessoa que, de repente, se viu em casa durante a pandemia sem fazer nada, está desempregada e resolveu se dedicar à arte e design, sei lá, né? Então, foram N coisas que foram sendo desenvolvidas por meio dos MOOCs durante a pandemia. Esse processo aqui, gente, como que veio isso? Bom, aí a gente então falou, depois a gente pode até pedir para uma das meninas colocar o link aí, não sei se já colocaram no chat da nossa plataforma do IFES, nós temos lá então uma série de cursos MOOC, além da nossa plataforma, todas aquelas que a gente indicou ali na apresentação, quer dizer, tem N plataformas no mundo hoje que vocês podem fazer cursos MOOC, mas aí, o que acontece? Às vezes, por exemplo, eu vi aqui a professora Aurélia estava aqui postando algumas coisas. Às vezes a professora Aurélia fala assim, eu gostaria de criar um MOOC, porque eu tenho um conhecimento tal que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, ou com os meus alunos, ou com a sociedade de uma forma geral e tudo mais. Então, o que a gente fez aqui no IFES? A gente desenvolveu um processo, um modelo de criação de cursos MOOC, né? Um processo baseado num modelo chamado ADE,
né? O modelo AD, vocês já conhecem, alguns pelo menos, que já trabalham com educação, com educação à distância, já conhecem o modelo AD, que é um modelo de desenvolvimento de cursos à distância. Então, nós fizemos uma adaptação, nós criamos um novo processo, partindo do AD, mas considerando todas as especificidades do MOOC, considerando todas as especificidades também da nossa instituição, inclusive das definições de MOOC da nossa instituição, e com base nisso nós desenvolvemos um processo de criação de MOOCs, para permitir que qualquer professor da instituição, qualquer servidor da instituição, e mesmo alunos e outras pessoas externas que queiram fazer um curso na nossa plataforma, junto com algum servidor da instituição, né, porque aí, no caso, se for uma pessoa externa, tem que ter um servidor da instituição junto, mas que ele possa produzir um MOOC para a nossa plataforma. Então, tem todo um processo a ser seguido. Resumidamente, esse processo tem 5 etapas que culminam na criação de um MOOC. A primeira etapa é a análise. O foco dessa etapa é você planejar, a grosso modo, é pensar no que é o seu MOOC, no seu público-alvo, qual a carga horária que ele vai ter, ou seja, é o momento que você escreve o projeto do seu curso, é aquele planejamento preliminar, vamos dizer assim. A segunda fase, que é o design, ou desenho, ou projeto, né, como vocês preferirem, é a hora que você vai efetivamente detalhar esse planejamento. Então, você vai definir quais são as atividades, como você vai realizar, que recursos você vai utilizar, né, e por aí vai. E aí, por exemplo, você vai falar, isso daqui eu vou fazer por meio de videoaula, isso eu vou criar um livro, isso eu vou fazer uma animação, isso eu vou fazer um questionário de tal jeito, isso daqui vai ser uma atividade de correção por pares, enfim. Ali você vai estar definindo tudo isso, e nós usamos como recurso o mapa de atividade. É uma espécie de uma planilha muito simples, onde você faz esse planejamento. Depois, a fase de desenvolvimento é o momento de botar a mão na massa. Tudo aquilo que você planejou e disse que ia fazer, é o momento de você efetivamente fazer. Depois, na implementação, é a hora de você pegar tudo isso que você desenvolveu e colocar para dentro da plataforma, né? Então, você faz todas as customizações necessárias, as configurações, e faz os checklists para se certificar de que tudo que está ali está certinho, funcionando direitinho. A partir daí, você tem o seu MOOC pronto. E ele vai passar para a etapa de avaliação. Essa etapa de avaliação, na nossa instituição, ela tem 4 fases, então a gente desenhou esse modelo pensando, né, nessas 4 etapas, vamos dizer assim. Uma que é realizada por avaliadores externos, então pessoas que são convidadas para avaliar o curso, né, e dar um feedback. Depois, uma avaliação mais técnica, de uma equipe técnica que a gente tem na instituição. Depois, e nesse de especialista também tem de língua, tá, gente? Português e tal. Depois, quando termina essa avaliação mais técnica, significa que o curso ele já está apto para ir para o ar. Então, o curso vai para o ar, né? Então, com essas etapas realizadas, o curso já está apto para estar no ar e as pessoas fazendo o curso. Quando as pessoas vão fazendo o curso, continua a etapa de avaliação. O professor vai acompanhando o curso para ver se não aparece no fórum, né, algum erro que ele não tinha identificado ou não chega alguma coisa pelo suporte, assim como ele de vez em quando vai acompanhando as avaliações que os alunos que terminam o curso fazem, né, do curso. Então, basicamente, esse é um resumo do processo que nós seguimos para construir MOOCs. E aí fica o convite também, de todos vocês poderem ser alunos da nossa plataforma, ou de outras que tem, né, no nosso país e fora, mas também quem quiser construir um MOOC, fica esse convite. Então, no IFES nós temos um curso chamado Como Criar um MOOC, que eu e a professora Poliana preparamos esse curso, e ele instrui o passo a passo a como uma pessoa pode fazer para criar um MOOC para a nossa plataforma, mas também para uma outra plataforma. Tem um curso também
que ensina como criar MOOCs lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e tem outros 2 cursos que a gente encontrou da professora Araceli, lá do IFSU de Minas, né? Um deles de projeto de aprendizagem para MOOCs e o outro MOOCs em novas formas de aprendizagem. Não é exatamente um curso para criar um MOOC, mas que são cursos que dão uma base muito interessante nesse processo de criação de MOOC. E aqui a gente tem algumas possibilidades de ideia, a gente já foi falando de algumas, né? Por exemplo, nivelamentos, você pode trabalhar metodologias de ensino, lá na nossa plataforma tem, por exemplo, cursos de metodologias ativas, de robótica, né, e por aí vai. Pré-ENEM, nosso sonho, a gente colocar pré-ENEM, pré-IFES, enfim. Cursos de línguas, gente. Quem aqui nunca ouviu falar ou nunca fez um curso de inglês totalmente nesse formato de autoestudo? Tem um monte por aí hoje em dia, né, inglês, espanhol, Libras, por aí vai. Tecnologias, computação, desenvolvimento pessoal, gestão e liderança, formação de servidores. Então, por exemplo, na nossa instituição, a gente está sempre com diálogo com a nossa DGP, com a nossa gestão de pessoas, porque MOOC é uma forma muito interessante para você fazer a formação de servidores de uma instituição. E os itinerários formativos, porque você pode juntar um conjunto de MOOCs e construir um itinerário, por exemplo, para quem é da área de gestão, para quem é professor e quer trabalhar com tecnologia, para quem é aluno da área de letras, por exemplo, aí você vai construindo esses itinerários, né? Aí, gente, tem aqui os nossos contatos, tá? Aqui tem o link até da nossa plataforma, do IFES. Como eu falei, lógico, a gente está falando, eu estou falando de casa, né? Então, é a plataforma que eu mais conheço, até mesmo porque eu e a Aline fazemos parte da comissão MOOC que definiu e implantou essa plataforma e que até hoje trabalha com os MOOC na instituição, né? Então, a gente fala mais propriamente dessa plataforma, mas a apresentação aqui como MOOC, como a gente falou, de quaisquer plataformas que tem hoje no nosso país e fora do país e que pode ajudar muito a todos nós nesse aprendizado ao longo da nossa vida. Tá? Então, assim, esse é o recadinho, né? A gente também não quis falar muita coisa demais, porque é tanto assunto, e a gente quer agora deixar o espaço mesmo para vocês tirarem dúvidas, né? A gente pode, talvez, né, Aline, nesse primeiro momento, tirar umas dúvidas, talvez mais específicas sobre esse tema, tá, gente? De MOOCs e de competências digitais, e aí depois a gente dá uma pausinha de uns 5 minutos, 10 minutos, enfim, para tomar uma água e ir no banheiro, aí a gente volta para a nossa reunião, que aí vai ser mais aberto, tá? E aí a gente começa com o professor André falando da RNP, e depois a gente fica mais aberto para falar de outros temas, porque eu sei que tem outros temas além disso que a gente está discutindo aqui, tá bom? Então, fiquem bem à vontade para falar, levantar a mãozinha, fazer igual hoje de manhã, que estava com corrido. Eu gostaria de convidar todo mundo para ligar o microfone e bater palmas, já que vocês são as mediadoras e apresentadoras, né? Então, palmas. Ah, obrigada! Aqui nós somos bem professoras, vocês viram? Faz tudo, entendeu? Faz tudo, né, Aline? Você organiza, faz a parte tecnológica, faz a mediação, palestra. Eu consegui agora, enquanto Vanessa falava, acompanhar um pouquinho o chat, né? Eu vi que todo mundo ali atento e falando ali no início das competências digitais, né, saber usufruir das ferramentas tecnológicas, gente colocando os seus relatos, e que ser digitalmente competente, a NET colocou, possuir qualificações básicas para essa nova forma de educação, onde as metodologias ativas se tornam fundamentais, que é algo que a gente colocou lá no início, né? As duas coisas estão associadas. Então, ser competente digital não é aprender a usar uma ferramenta,
né? É aprender sim, porque senão a gente não consegue interagir, não consegue fazer as coisas com qualidade, fica muito dependente, né? Mas é aprender a fazer essas articulações, né? E eu acho que isso a gente está fazendo aqui o dia inteiro, né? Estou muito feliz aí com o nosso evento, o pessoal colocando aqui que também está gostando. E aí nós temos aí uns minutinhos, 10 minutinhos ainda para a gente conversar. Quem pode levantando a mão para a gente se organizar, como na parte da manhã, se quiserem colocar, então a Karen é a primeira, e aí os outros vão levantando na sequência, eu vou acompanhando aqui. Pode falar, Karen. Sem microfone. Agora sim. Boa tarde, né? Maravilhosa a exposição. Queria agradecer e pedir novamente para depois a gente poder ter os slides, né? E agora eu vou fazer Já umas coloquei perguntas, lá assim. no Padlet. Muito obrigada, professora. Vou fazer uma pergunta para vocês duas, professoras, para vocês pensarem comigo uma questão. Hoje, existem muitos desses cursos que eu nem sabia que estavam definidos, né, como MOOC, nas plataformas, por exemplo, Hotmart, Udemy, né, em algumas plataformas dessas. Além dessas que vocês citaram, que eu conhecia outras, né, comerciais. Só um minutinho que tem algum microfone aberto. Vocês estão me ouvindo bem? Eu escutei um ruído. Tá. Então, e vocês apresentam, eu estou tomando contato agora, né, com essas elaborações, estou achando, assim, maravilhoso. Eu venho das ciências sociais. Então, para mim, da sociologia do trabalho, flertar com as outras áreas e campos, tudo, assim, é muito criativo e eu fico pensando mil coisas. Então, uma questão a gente precisa recuperar, né, uma posição minha, eu acho que recuperar, e a universidade tem que protagonizar esses momentos, assim, público, porque é democrático, como vocês falaram, né? Em algumas dessas plataformas que eu citei, como a Udemy ou a Hotmart, os cursos chegam a custar 2.000, 3.000 reais, né? Ou cursos de 50 reais, que não tem tanto conteúdo. E dependendo do algoritmo, tem dias que eles estão de graça, por exemplo. Então, a importância da gente fazer ciência, fazer pesquisa, e a universidade elaborar e acolher, né, como, assim, uma galinha e os pintinhos, assim, acolher esses projetos que vêm dos professores, porque eu observo muito, né, e eu sou produtora de conteúdo também para a internet, vendo meu infoproduto, e eu fico pensando, não tem um curso online, e as pessoas me perguntam por que eu não tenho, e eu falo assim, gente, porque não tem condição, né, de fazer isso com esse momento que a gente está vivendo. E aí eu vejo pessoas fazendo isso, mas sem o rigor científico. E aí eu não quero parecer, assim, elitista, não é isso, gente, mas o rigor da ciência e da pesquisa e da nossa formação é importantíssimo, e vocês, professoras, e os vários acadêmicos que a gente tem formados no Brasil, que infelizmente poderiam ser mais, né, não são, mas eles se dedicaram muito, são horas de estudo, né, para fazer a escrita científica. Então, a gente tem que priorizar isso, e nisso, assim, vocês divulgarem essas iniciativas, né, é maravilhoso, assim, eu só tinha ouvido falar do POCA, né, de público, mas saber que existem esses é tudo de bom. E aí, professoras, como a gente pensa a questão mesmo econômica dos professores, né? Como eu estudo muito isso, eu vejo os professores adoecidos e querendo sair da escola e buscar outras alternativas para empregabilidade, para pagar os boletos. Como a gente pensa, assim, o professor protagonizando, assim, um momento de autoria, sabe? De construir o seu MOOC como uma ferramenta para a sua autoria, para contar das suas competências adquiridas em décadas em sala de aula, para o mundo mesmo, né? E para alguém que queira continuar estudando. Então, como isso pode ser essa ferramenta? Como vocês enxergam isso? Que eu tenho observado a internet aí desde a pandemia e vejo minhas colegas mesmo, né, professoras, entrando nessa e produzindo cursos, assim, às vezes precários, às vezes com qualidade. Mas como a universidade pode ser essa galinha que acolhe os pintinhos e que capacita a gente para poder arrumar, assim, soluções para pagar nossas contas, para construir a nossa carreira com rigor científico. Obrigada, gente, por hoje. Está sendo maravilhoso.
Bom, vou falar um pouquinho, acho que porque eu estou desde o início, desde a época que eu era diretora do Cefor, eu já levantava, eu acho que a Aline nem estava ainda, né, Aline, no IFES, eu já estava nessa pesquisa, justamente, a gente estudando as plataformas, pesquisando, tentando entender sobre esse movimento dos MOOCs. Depois a gente começou efetivamente a desenhar uma proposta, uma plataforma, as questões legais, todas as questões pedagógicas, metodológicas, processuais, e aí, em determinado momento, a gente chegou nesse ponto da questão do professor. E quais foram, assim, alguns pontos que a gente trabalhou em relação a isso? Bom, um primeiro deles, né, como eu falei, estamos falando do Instituto Federal do Espírito Santo. Então, no IFES, o que a gente fez? A nossa resolução de carga horária docente, ela prevê horas para você poder elaborar material, né? Então, hoje é previsto, não é obrigado, então, lógico, a nossa comissão de cursos MOOC é uma comissão, ela pleiteou a possibilidade, mas quem vai dizer ou não se vai ter a carga horária ou não é a coordenação de curso onde o professor está lotado, mas hoje existe a possibilidade, dentro da resolução de carga horária, do professor ter carga horária para elaborar um curso MOOC, né? Então, nisso, ele vai estar recebendo o quê para isso? Ele está recebendo o salário dele no final do mês, só que ele tem parte da carga horária dele para poder elaborar aquele curso durante aquele semestre, por exemplo. Então, essa foi uma das conquistas, né? Uma das coisas que a gente pleiteou dentro da instituição para fazer. Uma outra coisa que acaba sendo, talvez, indireta, mas que acaba tendo um ganho também para o professor, é que, gente, se vocês pensarem, né, todo mundo aqui que for professor, quem for aluno e se lembrar, né, de algum momento que estava em sala de aula. Gente, os professores, eles muitas vezes pensam no presencial, o quanto de vezes eles repetem a mesma aula, eles estão repetindo aquele mesmo conteúdo, aquela mesma aula. Se ao invés de todo semestre ele gastar a garganta repetindo aquela mesma coisa, se ele produzir um MOOC de uma parte daquele conteúdo que dá para ser na forma de MOOC, porque lembrando, o MOOC é autoestudo, não vai ter ninguém ali para tirar dúvida, mas tem sempre uma parte substancial da sua disciplina, que você pode gravar videoaula, pode fazer textos, pode usar jogos, outras metodologias, enfim, para o aluno estudar por conta própria e você usar o seu tempo de aula depois para construir projetos com os alunos, para tirar dúvidas, para fazer discussões enriquecedoras, ou seja, isso, de certa forma, também poupa um pouco o professor. Ele gasta um tempo naquela hora que ele está produzindo o MOOC, mas depois ele investe o tempo dele nas coisas que são mais significativas no aprendizado do aluno e nas interações, né? E aí ele não fica gastando tempo repetindo a mesma coisa que ele ficaria fazendo se ele não tivesse o MOOC. Então, vamos dizer que seria um ganho talvez indireto. Agora, no caso da nossa plataforma, é uma plataforma gratuita. Então, assim, todas as vezes que algum professor fala, eu gostaria de fazer um curso na plataforma, legal, mas ele vai estar disponível gratuitamente para todo mundo, não como alguns que você falou que são pagos, né? Lógico, se a pessoa colocar um curso numa plataforma paga, ela tem talvez a chance de receber, né? Igual no YouTube, né, quando a pessoa coloca um vídeo que bomba, ela também pode monetizar ou coisas desse tipo. Mas aí, no caso, não é a nossa realidade numa instituição pública, entendeu? Não sei se eu te respondi, se a Aline quiser complementar também. Não, eu acho que é isso aí mesmo, né, Vanessa? Eu acho que o que a Karen coloca é uma ansiedade, digamos assim, de qualquer professor, que às vezes, mesmo atuando na escola pública, também ainda tem necessidade de complementar a renda, né? E aí é mais ou menos por aí. Ou seja, o que a gente tem hoje de expertise em MOOCs, né? Se você fizer um curso, por exemplo, pelo Cefor, produzir um MOOC, você vai passar por todas essas etapas de ter que fazer o curso como criar um MOOC, de passar por 2 avaliadores especialistas, de o seu curso passar por uma avaliação da coordenação de tecnologias, até o seu curso ser liberado. Isso, com certeza, vai te dar um know-how para, se você quiser produzir depois um curso
em outra plataforma, que você vá vender esse curso, né, porque a gente não pode desconsiderar essa realidade dos professores que às vezes necessitam, né, quem dera tudo pudesse ser público, e a nossa realidade aqui no Brasil é de prezar pela educação gratuita, mas a gente tem que entender que em outros países não tem educação gratuita, então por isso muitas plataformas vendem e vendem bem, né? Então, é isso que a gente tem que pensar nessas diferenças, e acho que o professor pode se beneficiar, e nós, como instituição pública, né, a nossa intenção é realmente contribuir para isso, para que o professor use na carreira dele, se desenvolva, né, da maneira como ele puder, digamos assim, tá? Mas achei excelente a sua questão e preocupação, porque a gente tem que conhecer e ocupar esses espaços, porque às vezes a gente compra curso que é uma vergonha, né? Você falou, o curso nem é tão bom, e aí a gente tem pesquisadores aí realmente nas universidades, às vezes até com bolsa também, né, dinheiro público, e que a gente pode realmente socializar esse conhecimento com a sociedade. Olha, socializar com a sociedade ficou bom, mas vocês entenderam a ideia, né? O André é o próximo, então. Então, primeiro, parabéns pela apresentação, foi bastante esclarecedor aqui. E, assim, parte da minha pergunta já foi respondida, principalmente pela Vanessa, né? Porque os MOOCs muitas vezes podem ser vistos de forma preconceituosa, porque pode ser interpretado como uma maneira de massificar a educação, né? E coisa que nós que estamos envolvidos aqui de maneira séria com a educação, o ensino remoto, o ensino online, o ensino à distância, nós temos que sempre levantar argumentos para isso, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido, né? Porque os MOOCs também podem ser maneiras de experimentar alguns conteúdos antes de comprar outro curso que entre com mais profundidade, ou antes de entrar num estudo mais aprofundado de outras formas. Então, a minha questão vai nesse sentido, de como vocês veem os MOOCs como alternativas reais de aprimoramento no uso do ensino superior com qualidade e de forma gratuita, e como que nós podemos argumentar contra esse preconceito da massificação do ensino por meio do uso dos MOOCs. Então, obrigado. Eu posso começar com uma reflexão, André, que é o seguinte: nós temos que perder essa mentalidade da substituição, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Nós temos que pensar, isso é um problema, né? Um problema que a gente tem em todas as áreas, né? Um problema que vai desde a vaidade até a questão mesmo epistemológica. A gente precisa pensar, mas o curso MOOC, ele é autoinstrucional, não tem mediação, mas precisa do professor e tem que ter mediação, mas não estamos dizendo que o curso MOOC deve substituir disciplinas 100% na educação básica ou no ensino superior. Então, primeiro, eu acho que sempre, toda vez que a gente estiver conversando com os colegas, né, tentar desmistificar isso, né? Os MOOCs não estão aí para substituir o ensino presencial ou à distância da forma como a gente conhece. Não se trata disso. Acho que essa é uma primeira questão. Quebrar esse mito, né? Porque o preconceito está exatamente aí, em vamos substituir o MOOC, vai virar um ensino massificado. Não. A ideia do MOOC é justamente ser um curso massivo, mas um curso massivo que vai levar um conhecimento para quem quiser aprender, ou que vai poder auxiliar em alguma disciplina, em algum curso, em alguma formação, mas não para substituir, perder essa coisa do tudo ou nada. Então, se eu não posso ter uma formação docente para todos os docentes do país, da forma como eu gostaria, com mediação, porque não tem investimento, porque os tutores estão aí trabalhando com um alto número de alunos e tudo mais, aí se eu tenho uma oportunidade de fazer um curso como esse que a Vanessa citou, para me qualificar,
eu vou ficar naquela, não vou fazer, não vou usar, porque esses cursos, a ideia é massificar, é substituir uma política pública. Não, na verdade, a gente quer utilizar o potencial dos MOOCs por uma coisa que já não está sendo feita. Então, nós, por exemplo, no CEFOR, não se diminuiu nenhuma vaga dos cursos de formação profissional quando se lançou a plataforma MOOC. São cursos diferentes, propostas diferentes, ideias diferentes. Então, os mesmos cursos são oferecidos com as mesmas vagas na educação à distância e os MOOCs estão lá com outras propostas. Eu acho que começa por aí, a gente quebrar esse preconceito de ou é A ou é B. Não, as coisas precisam convergir, elas precisam se complementar. Essa é uma reflexão inicial, assim, que eu acho que a gente pode, né, e deve começar por esse caminho, de não ver uma coisa substituindo a outra. Nem na sua proposta inicial os MOOCs estavam propondo isso, né, e nem agora. Mas o mercado se apropria de tudo, a gente sabe, então tem plataformas vendendo, fazer o quê? Temos que, né, protagonizar esses espaços e usar com o conhecimento que a gente tem e com o objetivo que a gente tem, que é investir na educação pública, tá? Eu começo por aí essa reflexão da sua questão. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente vê o termo massificar, né, André? E as pessoas colocam como se massificar fosse só negativo, né? Massificar também tem um lado muito positivo, que é o lado de atingir as grandes massas, e esse é o poder inclusivo do MOOC, de você ter um grupo de pessoas, uma ou várias pessoas que entendem muito de um assunto, que constroem um curso e fazer aquele conhecimento chegar em qualquer pessoa do planeta. Então, isso para mim não é um demérito, muito pelo contrário, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Agora, como disse a Aline, não significa uma substituição. A gente não está falando que, vamos pegar que esse curso aqui que você faz, essa especialização, por exemplo, agora vamos transformar num conjunto de MOOCs. Não vai ter professor, não vai ter interação, não vai ter nada disso. Ninguém está falando isso. Cada curso tem o seu espaço dentro das necessidades que você precisa, né? Agora, como a gente falou, um aluno chega lá para fazer uma graduação, está com uma deficiência enorme de um determinado conteúdo, né? Aí ele vai ter que fazer o quê? Repetir o ensino médio? Entendeu? Sendo que ele pode, às vezes, fazer alguns MOOCs daqueles, aí vem o microlearning, né? Daqueles pequenos conteúdos que ele não sabe, mas que ele precisa para avançar, né? Então, isso é muito interessante. E também uma outra questão, André, ainda nessa questão da massificação, o que é um livro, se não uma massificação também de conceitos e conteúdos, né? Quando você faz um livro, você produz, você seja ele impresso, ou seja digitalmente, a gente usa em tudo quanto é instituição do Brasil, do mundo, às vezes numa mesma bibliografia. Então, a gente iria considerar que um livro não é bom, porque é massificado. A gente tem que considerar exatamente isso que a Aline falou. O MOOC, ele é excelente dentro de certos contextos. Para outros contextos, ele vai ser complementar. Para outros contextos, ele não vai ser útil, você vai precisar de uma outra abordagem. Então, por exemplo, os colegas coordenadores de polo que estão aqui presentes, ano passado, a gente fez um projeto de extensão que são oficinas baseadas em MOOCs, para atingir aquelas pessoas, por exemplo, que elas não conseguem fazer um MOOC sozinha, ou que têm dificuldades e que precisaria daqueles momentos de ter alguém ali tirando dúvida, orientando e tudo mais. Então, você pode fazer essas ações complementares. E isso, eu acho que, então, o MOOC, ele veio a agregar, não substituir, né? Eu acho que a gente pode ir para a última questão. O Leandro levantou a mão, porque já estamos 15h38 aqui, para depois a gente ir para a última dessa bateria, tá, gente? Que aí depois a gente faz aquilo, para uns 5 minutinhos, só para tomar uma água e no banheiro, e depois a gente continua, e a gente depois vai ter o espaço de questões gerais, inclusive pode voltar a questões de MOOC, às vezes do assunto da manhã, tá bom? Isso aí. Leandro, com vocês. Oi, vamos lá. Antes da pergunta, eu queria, na verdade, comentar o comentário da Maria Tereza, porque me cutucou
num ponto que eu venho falando há muito tempo, que é o seguinte, ela fala que ela está há mais de 5 anos na educação pública e nunca participou de um seminário que abordasse esse sistema. Eu vou te responder ou comentar para você da seguinte forma: isso é resultado do preconceito estrutural contra a educação à distância e tudo que tem a ver com tecnologia na educação, que hoje a gente assiste em grande parte dos ambientes educacionais, né? Então, na verdade, só queria colocar que, assim, eu vivencio isso tanto no ambiente universitário quanto no ambiente de discussões sobre educação, seja no movimento estudantil, seja em alguns movimentos partidários, né? Você acaba não dando abertura para ser apresentada as ferramentas que a educação à distância tem criado, né? A educação à distância como área de estudo, né? Tem criado ao longo do tempo, e aí acontece que você acaba tendo sempre uma formação fechada no mundo do presencial, sem considerar as possibilidades da EAD. E ele desembocou em quê? Desembocou na pandemia, com você tendo aí milhares de docentes que nunca tiveram experiências com tecnologias e EAD, tendo que aprender de um dia para o outro. Então, eu acho que esse que é um ponto, que é uma discussão que eu acho que, de certo modo, não sei se faltou, mas assim, eu nunca vi, nem a ABED, nem por parte da Unirede, né, associações que têm a ver com a bandeira da EAD desde sempre, chegar a cutucar de forma direta grandes associações, como aqui em São Paulo a gente tem a POSP, que é a Associação dos Docentes de Professores do Ensino Básico, e as outras associações no âmbito dos outros estados, a provocar essa discussão de forma direta. É uma coisa que eu nunca vi ocorrer, e o resultado a gente viu na pandemia, que você tem aí a grande maioria dos docentes, né, de ensino fundamental e médio sem ter tido esses conhecimentos do que é MOOC, do que é AVA e toda essa nomenclatura nossa de ferramentas que a gente usa na EAD. Mas eu queria comentar sobre o MOOC só, é que assim, no âmbito do ensino superior, né, de graduação, nas públicas, nas federais, né, que tem esse problema constante de falta de docentes, eu acho que o MOOC, ele nunca foi usado como ele poderia. Eu acho que nas universidades públicas, você poderia utilizar o MOOC, sobretudo em disciplinas de recuperação. Né? Então, quando o aluno vou usar o adjetivo de propósito, massivamente reprovado em cálculo, física, resistências materiais, e essas matérias que tradicionalmente represam muitos alunos, e o MOOC ele poderia ser utilizado de uma forma que o aluno ele fosse obrigado a passar pelo MOOC sem a necessidade de ter ali um acompanhamento docente, mas para que habilite ele a fazer a prova da recuperação. Porque tem muitas universidades que elas fazem a recuperação, e a recuperação é a sub da sub. Né? É mais uma prova, vamos ver se agora com média 5 você passa. E sendo que você poderia, por exemplo, utilizar um MOOC de cálculo que não geraria uma demanda de alocação docente para a recuperação, mas que obrigaria, de certo modo, o aluno a passar pela disciplina, né, a responder exercício, responder teste e repassar pelo conteúdo, sem precisar ter o docente alocado, mas habilitando ele à prova escrita presencial, né, a prova escrita lá na frente. Então, seria uma forma de você usar o MOOC sem aquilo que a Aline e a Vanessa indicaram agora, a preocupação válida, que não é você colocar o MOOC para substituir o docente, não é isso. Mas vai mais na forma como essa ferramenta ela é utilizada no projeto acadêmico. Mas aí eu sei, tipo, tem docente que já é mais envolvido com projeto de curso, etc., que diz, se isso não entrar no projeto político-pedagógico, eu não posso jamais considerar uma possibilidade como essa, tudo. Mas aí são discussões que a gente tem que fomentar nos nossos conselhos universitários de graduação, etc., para tentar, e eu acho que com a pandemia, né, com o advento da pandemia, para dizer, ficou mais fácil de a gente recuperar essa discussão que alguns docentes trouxeram para os conselhos até 10 anos atrás, mas que eram barrada, né, saía de pauta, né, nem entrava em discussão, ela era retirada de pauta por falta de conhecimento, mas a gente pode retomar essas discussões nas universidades, pensando em aproveitar melhor o MOOC, né, mas também usando ele na graduação de uma forma mais eficiente. É isso. Legal, Leandro, muito boas suas colocações.
essa última que você fez agora, né, de que às vezes, porque não tem isso na instituição, não sei o que lá. Bom, a gente que trabalha com EAD há tantos anos, né, quantas normas na instituição a gente teve que mudar para conseguir fazer as coisas que a gente precisava. E os MOOCs foi uma delas, porque ele mudava totalmente a concepção da forma que um curso era visto dentro da instituição, né, porque qualquer curso que tinha na instituição antes, o aluno tinha que fazer processo seletivo, ele tinha que entregar um monte de documentos em papel, tinha que ser cadastrado tudo no sistema acadêmico, então assim, tinha um monte de etapas que a gente teve que vencer junto a legislações, junto aos procuradores, junto a novas regras e normas internas sendo criadas. Eu estou falando dos MOOC específicos, mas N outras em relação à educação à distância. Então, é isso que você falou mesmo. Não existe a norma, hoje a norma não permite, então vamos mudar a norma, porque senão a gente não avança nesse sentido. Você tinha até comentado também das instituições, né, como as associações como a Unirede, a ABED, na verdade, elas lutam muito, sim, em vários desses conselhos, e aí eu falo mais especificamente do conselho ao qual eu sou vinculada, como eu sou de Instituto Federal, o nosso conselho é o CONIF, né, que é o dos institutos federais, e, olha, a Unirede está direto lá pedindo um ponto de pauta na reunião do CONIF, assim como eu sei que está também das outras associações. Mas, como você bem deve saber, é uma luta de anos, não é simples você convencer essas associações, as instituições, de uma forma geral, a trabalhar com educação à distância e a trabalhar com tecnologia. Então, assim, tem sido algo que tem melhorado aos pouquinhos, agora com a pandemia, provavelmente eles vão enxergar um pouquinho mais, né, essa necessidade, mas que não é simples, é uma batalha de muitos anos. Inclusive, aí vem também uma das questões que eu considero o MOOC muito importante para os professores, né? Acho que você mesmo citou isso. Porque os professores, a Aline também falou muito disso, eles não estão preparados, eles não têm essas competências digitais. Gente, se a gente for pegar os cursos de licenciatura que tem hoje no Brasil e olhar o que eles exploram de educação à distância e de tecnologia, provavelmente muito pouco. Então, assim, se a pessoa que sai da graduação hoje, nós não estamos falando, Aline, de 20 anos, 30 anos atrás, se o cara que sai hoje formado numa licenciatura e vai trabalhar, ele só contar com aquilo que ele aprendeu na faculdade, ele não está apto para trabalhar com tecnologias e educação à distância. E aí mais um motivo vem para a gente dispor complementarmente dessas ações, desses cursos, como os MOOC, para nossa formação ao longo da vida. Aline, se quiser complementar. Então, Leandro, isso que você coloca é realmente, assim, muito interessante, e isso já acontece em outros países, que é o sistema de acreditação. O aluno vai lá, ele faz um MOOC em Harvard, por exemplo, e ele aproveita como crédito na sua graduação na universidade que ele é aluno regular, né? Então, isso já acontece em nível de acreditação de disciplinas. Você está falando uma coisa que ainda é mais simples, que seria cursar uma disciplina que o aluno já cursou, né? E ele está repetindo e tal, mas realmente é bem complicada essa discussão, mas a Unirede está envolvida com essa discussão, até inclusive com o sistema de mobilidade acadêmica, para que o aluno possa cursar, o aluno EAD, possa cursar disciplinas que às vezes ele reprovou na sua instituição, não tem vaga naquele semestre, mas vai ter em outra, né? Então, a Unirede tem feito essa articulação, né? E o diálogo com as associações, só para complementar o que a Vanessa falou, a Elisa também está aqui, não sei se ainda está, mas pode confirmar, a Andifes não é muito participativa nas nossas ações, nos nossos eventos. A gente, às vezes, tem dificuldade de conseguir a participação, que é a Associação das Universidades, né? Então, a gente realmente tem uma facilidade de trazer mais o CONIF do que a própria Andifes, não é, Elisa? A Elisa é de Universidade Federal, ela pode confirmar, porque tem muitos grupos espalhados, não é que eles não estejam discutindo isso, eles também estão, tem GTs lá, mas você falou uma coisa que realmente falta essa articulação, mas não que a gente não tente, tá? Pode ter certeza que a Unirede tenta
sempre chama essas associações para todos os eventos que são em nível nacional. No Exude, sempre tem uma mesa com todos os representantes, e a Unirede tem vários GTs que discutem também essas questões, tá? Então, só para te situar, né, no que tem sido feito, tá bom? E você está controlando aí, Aline? Acho que podemos ir, né, para o intervalinho. Isso, já são 15h48. A gente volta às 16, então, gente, pode ser? Aí todo mundo pega um café, vai no banheiro, toma uma água, 16 em ponto, a gente começa a discussão com o André, hein? Então voltem um pouquinho antes das 16, tá bom, André? Combinado? Eu vou parar a gravação, mas a sala vai ficar aberta aqui, tá? Beleza, continuamos aqui.